Bem-vindos à aula de Biologia 1, a descoberta da célula, parte 1. De que são feitos os seres vivos? É uma pergunta que inquietou durante muitos e muitos anos os estudiosos da área de biologia. Então, os seres vivos eles são feitos particularmente de átomos, certo? Os seres vivos são feitos de moléculas orgânicas, são constituídos por células. Então, vocês veem que há uma hierarquia no surgimento do estudo dos seres vivos e possibilita-nos dizer que os seres vivos são compostos por átomos que unidos dão origem a moléculas, que unidas dão origem às células. Então, sobre a descoberta da célula, em 1665, Robert Hooke visualizou pela primeira vez cavidades da cortiça, ou seja, ele observou células mortas e conseguiu visualizar pequenas estruturas que ele afirmou parecer com uma célula, daí o nome células. Entre 1838 e 1839, dois outros pesquisadores, Schleiden e Schwann, propuseram a teoria celular que nós vamos ver nos slides a seguir. Então, a descoberta da célula só foi possível por meio do invento do microscópio, primeiramente o microscópio óptico. Então, há menos de 400 anos atrás, o microscópio, instrumento capaz de ampliar a imagem, possibilitou a descoberta das primeiras células, como vocês viram aí, por Robert Hooke. Zacarias e Hans Janssen, em 1591, criaram o primeiro microscópio, E o primeiro a utilizar esse microscópio foi, para observar os materiais biológicos, foi Antoine van Leeuwenhoek. Ele foi o primeiro a observar. Ele fabricou dezenas de microscópios simples, como vocês estão vendo, com apenas um tubo e que era dotado de uma só lente feita de vidro e quase esférica. Ele observou várias estruturas. Observou embriões de plantas, glóbulos vermelhos do sangue e espermatozoide de animais. Ele é considerado o descobridor dos micróbios, assim chamado quando foram descobertos. Aqui vocês estão vendo a lente onde era observado, os parafusos e onde colocava o material observado. Isso daqui é um microscópio simples, bastante rudimentar, certo? Que foi um dos primeiros a ser utilizado. Então, o físico inglês Robert Hooke idealizou a construção de um microscópio composto, ou seja, que tinha duas lentes de vidro ajustadas às extremidades de um tubo de metal, certo? Então, nós temos algumas partes do microscópio. O observador olhava por uma lente, chamada de ocular, aproximava o objeto de outra lente, chamada objetiva. Essa lente objetiva ela tem vários poderes de aumento diferenciados, certo? Nós vamos ver mais adiante. Então, em 8 de abril, Hooke apresentou seu microscópio aos cientistas londrinos. Mostrou aos cientistas finas fatias de cortiça, que eram células mortas, extraídas de certas árvores e utilizadas na fabricação de rolhas. Então, ele utilizou células mortas, certo? O termo célula passou a denominar o conteúdo dessas caixinhas que Robert Hooke descobriu, que formavam o corpo das plantas. Hooke, posteriormente, prosseguiu as suas observações em células vivas, certo? Está aqui o microscópio, um dos primeiros microscópios que foi construído, no caso de Robert Hooke. Aqui fica a lente objetiva e aqui fica a lente ocular. Aqui nós temos o instrumento que projeta o feixe de luz aqui no material observado. Então, as partes fundamentais da célula. Foi descoberto que partes internas e suculentas de plantas são formadas por cavidades semelhantes às descritas por Hooke na cortiça, mas preenchidas por um material gelatinoso que nós vamos passou a ser chamado posteriormente de citoplasma. Nos animais também existiam essas bolsas gelatinosas, certo? Então, tanto as células animais quanto as células vegetais deviam ser delimitadas por uma fina película que passou a ser chamada de membrana
plasmática. Nas células vegetais sempre se visualizava um envoltório a mais do que nas células animais. Esse envoltório a mais era chamado de parede celular. Em 1883, o escocês Robert Brown verificou que a maioria das células animais e vegetais tinham no interior um corpo esférico ovoide, que passou a ser chamado de núcleo justamente por ficar no centro. O restante do fluido passou a ser chamado de citoplasma, que é um material viscoso, gelatinoso. No século XIX, além das 3 partes fundamentais da célula, descobriu-se que esse citoplasma tinham estruturas internas, certo? Que eram parecidas com órgãos. Como eram muito pequenos, passou a ser chamado de organelas, e cada uma tinha uma função específica dentro da célula. No interior do núcleo, a gente observava estruturas filamentosas, filamentos, como se fossem bastões, que passou a ser chamados cromossomos. Aqui nós temos a diferença entre a célula vegetal, percebam a estrutura, meio como se fosse uma circunferência, o seu núcleo, e a célula vegetal. Percebam que há uma camada extra, que é a chamada parede celular. Essa parede celular ela vai ser sumamente importante justamente para fazer o controle osmorregulatório, ou seja, a quantidade de água que adentra e sai dessa célula. Como muitas plantas vivem em meio aquático, então isso impede que ela, por meio dos vacúolos, isso impede que ela estoure. A partir daí surge-se a teoria celular. Certo? Em 1838, estudos próprios de outros pesquisadores, particularmente do botânico alemão Matthias Schleiden, lançou a hipótese de que todas as plantas são constituídas por células. O seu colega de estudo, só que estudando animais, o zoólogo Theodor Schwann, chegou à mesma conclusão. Então pensou-se o seguinte: ora, se vegetais, no caso as plantas, e os animais são constituídos por célula, então isso quer dizer que todo ser vivo obrigatoriamente contém células. Então passou-se a chamar isso de teoria celular, que tem 3 premissas. A primeira, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas reproduzem. Isso nós chamamos de unidades morfológicas. A segunda premissa é a premissa da unidade funcional ou fisiológica, ou seja, as atividades essenciais à vida ocorrem dentro dessas células. E a terceira premissa diz respeito à divisão celular. Novas células formam-se apenas por meio da reprodução de células pré-existentes. Lembrem-se que a partir dos estudos e das técnicas empregadas por Louis Pasteur, a teoria da abiogênese ela deixou de ser considerada como uma verdade e passou a não mais ser considerada como uma forma, como uma teoria científica. Então, a divisão celular mostra que as células elas só existem a partir de células anteriores. Aqui nós temos vários tipos de células, certo? A teoria celular foi revolucionária para a biologia. Por quê? Faz a seguinte pergunta: não é notável que seres tão simples como uma ameba e uma pessoa sejam constituídos pelo mesmo tijolo básico, ou seja, a célula? Então, isso foi revolucionário. Ora, é de se pensar o seguinte: eu sou um organismo altamente evoluído, eu sou um ser humano, mas eu tenho a mesma constituição básica de uma ameba, de uma bactéria. Qual é? A célula. Logicamente, são tipos de células diferentes, mas tanto a bactéria, quanto a ameba, quanto o ser humano são constituídos por células. Aqui o exemplo de uma célula, de uma ameba, e aqui as células humanas. Células cerebrais, células hepáticas, do fígado, células dos músculos, no caso aqui um músculo estriado esquelético, células do nosso sangue, no caso as hemácias, e células do nosso intestino. São diferentes? Tem estruturas diferentes? Tem, mas tanto aqui quanto aqui são células.
A teoria celular nos diz que, apesar das diferenças, né, quanto à forma e à função, como eu já havia falado, todos os seres vivos têm em comum o fato de que são constituídos por células. Então, a teoria celular diz isso, certo? Que todo ser vivo é constituído por célula. Sugere ainda que há um parentesco evolutivo entre todos os seres vivos, particularmente a nível microscópio e molecular, certo? Então, o patologista Rudolf Virchow apontou a necessidade de se conhecer as células para se compreender o fenômeno da vida. Por quê? Porque é no interior dessas células que ocorrem as atividades funcionais de todos os seres vivos, seja ele uma ameba, seja ele uma bactéria, seja ele um ser humano. E essa descoberta da célula fez com que houvesse um desenvolvimento da teoria celular e abriu novos caminhos para um campo de estudo específico da biologia, que é a citologia, certo? Os biólogos começaram a se questionar sobre como a célula se originava, ou seja, como é que surge a célula. Para Schwann, a célula se formava por geração espontânea. Percebam que isso mais tarde seria negado. Outros acreditavam que a célula somente poderia se originar de outra célula já existente. Para Virchow, ele tinha um pensamento que está em latim aí, né? Omnis cellula ex célula, ou seja, toda célula só se origina de outra célula. O surgimento espontâneo das células foi sepultado em 1878, né, pelo belga Alexander Fleming, que observou detalhadamente o processo de divisão celular, que ele denominou mais tarde de mitose. Nós vamos ver mais à frente o que seria uma mitose, certo? Mas ele foi o primeiro a estudar esse tipo de processo. E aí nós temos aqui as etapas da divisão celular, que nós vamos estudar mais adiante, certo? Em que nós temos aqui uma célula, está aqui os cromossomos no centro, certo? E aí as etapas, eles ficam bem aqui no meio, é o que nós vamos chamar de metáfase, certo? Aqui um processo de separação, aqui já um processo de duplicação, ó, e posteriormente a divisão citoplasmática, certo? Nós temos dois tipos de divisão dentro da mitose. Nós temos todos esses processos aqui e nós temos também o que nós vamos chamar de citocinese, que é a divisão do citoplasma, e a cariocinese, que é a divisão do núcleo. Mas isso nós vamos ver mais detalhado posteriormente, certo? A teoria celular e os vírus. Lembrem-se, teoria celular diz que todo ser vivo é constituído por células. Mas e os vírus, que não têm célula? Onde é que eles adentram? Onde é que eles são inseridos? Então, o estudo detalhado da estrutura do vírus, a partir de 1950, mostrou que eles não apresentam células. Logo, eles são acelulares. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos dar um exemplo bem atual. Uma pessoa pode estar infectada por Covid-19, mas a Covid-19 pode não se manifestar no organismo dessa pessoa. Como assim, professor? Ora, se os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, esse vírus ele só vai conseguir causar algum dano, causar algum mal a essa pessoa, se esse vírus conseguir adentrar a célula dessa pessoa, certo? Então, as atividades essenciais à vida ocorrem somente dentro de células vivas.